Olá a todos que acompanham o Jornal das Gerais. Entramos com mais um boletim, trazendo as notícias desta terça-feira, dia 31 de março. E hoje, agora há pouco, foi publicado pelo prefeito de Ipuiuna, José Dias de Melo, e o gestor da área de saúde, Cristiano Fonseca, um novo decreto para regulamentar as atividades de prevenção contra o coronavírus no município. Nesse decreto, que passa a valer a partir de hoje, prevê ainda a indicação do isolamento social para idosos, crianças e pessoas que pertençam ao chamado grupo de risco, assim como a orientação para que as pessoas não se aglomerem em praças como em quaisquer outros estabelecimentos comerciais e vias públicas da cidade. Porém, esse decreto de hoje flexibiliza um pouco as ações, liberando, inclusive, alguns comércios para voltarem a funcionar no município de Ipuiuna. Eu vou ler um resumo deste decreto, que ele é bem extenso, na tentativa de traduzi-lo de maneira mais simples possível para o grande público, principalmente a população de Ipuiuna, que busca nessas leis, nessas normas e condutas, um norte aí para seguir as suas atividades nos próximos dias. Então, seguindo esse decreto, lojas, escritórios, oficinas mecânicas, borracharias e lava-jatos poderão retornar às suas atividades desde que estes estabelecimentos atendam até, no máximo, 3 pessoas por vez e mantendo o distanciamento recomendado de, no mínimo, 2 metros entre uma e outra pessoa. Barbearias, salões de cabeleireiro, manicure e estéticas também poderão voltar a trabalhar, só que no esquema de agendamento, ou seja, uma pessoa, um cliente por vez, e esses profissionais que atendem nessas áreas devem estar equipados com equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas, e estes equipamentos devem ser substituídos a cada novo atendimento, assim como todos os materiais utilizados, na operação de corte de cabelo, na feitura de unhas, esses equipamentos devem ser higienizados e os EPIs utilizados por esses profissionais devem ser trocados a cada novo atendimento. Indústrias, fábricas e similares, como do ramo de beneficiamento de alimentos, também podem continuar operando a partir de hoje, desde que sigam, segundo esse decreto, as orientações e recomendações de distância mínima entre os funcionários e que forneçam essas empresas aos seus colaboradores os itens de segurança. São esses itens como as luvas e as máscaras, tá? Além das instruções de desinfecção, que são as mais recomendadas, a lavagem das mãos, não tocar uma pessoa na outra e também a utilização de álcool gel sempre que possível. As padarias, postos de combustíveis, mercados, farmácias, veterinárias, casas de construção, açougues, feirinhas e similares permanecem mantendo suas atividades, porém, observando sempre a recomendação de como esses estabelecimentos são um pouco menores, de que tenham até 3 pessoas sendo atendidas por vez. No caso de supermercados, que têm uma área física maior, aí sim, nestes supermercados, é possível que até 10 pessoas permaneçam dentro dele. Tá? Agora, aquelas vendas, estabelecimentos menores, as chamadas vendinhas, que são muito comuns na nossa cidade, e pequenos mercados, aí estes, somente 3 pessoas por vez sendo atendidas. As agências bancárias, lotéricas e similares também permanecem atendendo, desde que observadas as regras da Organização Mundial de Saúde e do Ministério de Saúde. Permanecem fechados, agora, bastante atenção para os estabelecimentos que permanecem fechados, segundo este decreto atualizado hoje, dia 31 de março. Os bares, lanchonetes, pastelarias, espetinhos, trailers, pizzarias, restaurantes, sorveterias, hotéis, pousadas e pesqueiros, devido ao fato destes estabelecimentos trabalharem com compartilhamento de itens, como copos e talheres, e isso promove uma facilidade na difusão da doença. Então, por isso que estes estabelecimentos continuam fechados até segunda ordem e só permanecem funcionando o esquema de delivery para os restaurantes ou pizzarias que oferecem essa comodidade, essa opção para os seus clientes. Porém, lembrando que
O delivery previsto neste decreto não é só a entrega de alimentos com o motoboy, com o auxílio de uma terceira pessoa, mas é também considerado delivery para os estabelecimentos que, mesmo mantendo as suas portas fechadas, entreguem marmitas, né, marmitex, na porta de seus estabelecimentos para os clientes e estes, por sua vez, não fiquem aglomerados nas portas destes estabelecimentos. Continuam também suspensas as atividades de academias no município, feiras livres e reuniões, sejam elas de qualquer origem, que reúnam aí qualquer número de pessoas. E também suspensas até o momento todas as atividades religiosas coletivas e ainda expressamente proibida a venda no município através de comércio ambulante. Estes continuam proibidos, tá? Pessoas que vierem de outros países ou de outros estados devem ainda permanecer em isolamento social por até 14 dias. E se houver alguma alteração, algum sintoma, procurar entrar em contato com a Secretaria de Saúde, que enviará profissionais para fazer aí o monitoramento dessas pessoas. Todas as repartições públicas do município de Ipuiuna voltam ao atendimento normal a partir de hoje, menos o setor da educação, porque esse setor ainda continua atendendo, né, a legislação estadual, decretos feitos pelo governo do estado, tá? Agora, especificamente sobre os serviços de saúde, o que muda com esse decreto de hoje? Serão retomados os atendimentos de cardiologia, psiquiatria, exames laboratoriais e ultrassonografia na unidade básica de saúde do município, chamado postinho, tá? Assim como os curativos e os serviços de fisioterapia, que também voltam a ser feitos. O serviço de odontologia do município continua com um profissional trabalhando em regime de plantão, atendendo somente às emergências. Já os profissionais dessas clínicas odontológicas particulares, estes, segundo o decreto, devem ainda obedecer aí às normas, ao que ficar estabelecido pelo Conselho Regional de Odontologia, que é o órgão fiscalizador dessas clínicas. Os profissionais médicos e enfermeiros e fisioterapeutas do posto de saúde voltam ao atendimento, então, portanto, na data de hoje, e priorizando, no entanto, pacientes que tenham sintomas gripais. Então, como muitas vezes o coronavírus é confundido com uma gripe, esses pacientes passam a ter prioridade e, uma vez que as fichas não forem todas consumidas, né, todos os atendimentos não ficarem comprometidos com essas pessoas que tenham sintomas gripais, aí as demais fichas voltam a ser distribuídas normalmente para o público. Só permanecem suspensas ainda as coletas de preventivo e o dia de renovação de receitas da saúde mental. Esses dois procedimentos ainda permanecem suspensos e a renovação das receitas para os pacientes da saúde mental, elas vão ser feitas pelos médicos do Programa de Estratégia da Saúde Familiar, ou os ESFs, como a gente conhece. Eles vão repassar essas receitas para os agentes de saúde e os agentes de saúde é que levarão até as residências dos beneficiários dos pacientes. Conforme os médicos prestadores de serviço ao município de Ipuiuna forem liberando suas agendas, aí o município volta a agendar consultas. E também retorna, a partir de amanhã, o serviço de transporte para fora do município para aqueles pacientes que tiverem a comprovação de necessidade da consulta. Então, é isso, nós trouxemos na data de hoje essa atualização, este novo decreto do município de Ipuiuna, né, no que se refere à saúde, às medidas de prevenção ao combate da pandemia, do coronavírus, porém, medidas essas que foram um pouco mais flexíveis na data de hoje. Lembrando, gente, que no início deste decreto, o secretário de Saúde, Cristiano Fonseca, e o prefeito José Dias de Mello ainda se referem à necessidade de flexibilizar essas medidas de prevenção, uma vez que o município de Ipuiuna é formado, sua economia, basicamente 90% de toda a economia do município é ligada à agricultura, à pecuária, atividades que dependem, né, de trabalhadores braçais. Então, fica aí a orientação das autoridades de saúde do porquê dessa flexibilização nesse novo decreto. E também lembrando que,
mesmo com um pouco mais abrandadas as medidas, continuam valendo ainda todas elas previstas nesse decreto. E uma vez que um estabelecimento comercial não obedecer às normas previstas neste documento, eles têm a possibilidade de perder os seus alvarás de funcionamento, sofrerem as sanções também previstas nesse decreto. E também, se algum cidadão ver alguma irregularidade, algum estabelecimento que não esteja cumprindo esta lei, o decreto também prevê o número 190 da Polícia Militar como uma ferramenta que nos auxilia nesse processo de fiscalização e pede para que esse cidadão, então, faça a denúncia do estabelecimento que ele estiver vendo que não esteja operando dentro das normas previstas neste decreto de número 8, publicado hoje pelo prefeito de Ipuiuna, junto ao seu secretário de Saúde, Cristiano Fonseca. É isso. A gente, assim que tiver novas notícias, novidades sobre as medidas tomadas nos municípios, a gente volta com mais um boletim.